Olá, meu nome é Mário e essa é minha pesquisa de iniciação científica com o título Estudo da microfabricação com pulso de femtosegundos em vidros teluretos. Devido à pandemia, eu não pude estar no laboratório frequentemente, que causou atraso, logo minha pesquisa ainda precisa ser concluída. O orientador é o Kleber Renato Mendonça e eu também estou participando da Secusp. Bom, na apresentação eu vou dar motivações para minha pesquisa, introduzir o assunto, e seguindo com fundamentos da ótica não linear, depois eu vou falar sobre técnicas, o setup experimental, vou falar sobre as amostras utilizadas e, por fim, os resultados e algumas conclusões. Na descoberta do laser, já se verificou-se fenômenos de ótica não linear, como geração de segundo harmônico e absorção multifotônica. Então, foram desenvolvidos estudos de materiais que apresentam não linearidades e técnicas de microfabricação, que têm se mostrado cada vez mais presente e necessário no desenvolvimento de dispositivos fotônicos e de escala micrométrica, como microsensores e moduladores de chaves ópticas. A ótica não linear se dá em regimes de alta intensidade luminosa, quando o campo elétrico que compõe a radiação é da ordem ou superior ao campo interatômico. Nesse caso, o material apresenta respostas não lineares com intensidade, levando a fenômenos como a absorção não linear, que pode ser de três tipos. Porcionamento, em que a alta intensidade do campo provoca uma deformação no potencial atômico, permitindo a ionização. Por absorção multifotônica, quando mais de um elétron é absorvido simultaneamente e a soma de suas energias é maior que a energia do gap, ou seja, a diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução, ou também pode ser por avalanche, quando um elétron na banda de condução absorve fótons e armazena essa energia. E então, por colisão, ele consegue trazer um elétron da banda de valência para a banda de condução. Repetindo esse processo, a gente tem uma avalanche de elétrons sendo excitados para a banda de condução. O processo de microfabricação se baseia na ocorrência do fenômeno da ruptura ótica, em que a energia depositada pela radiação é suficiente para ionizar vários elétrons, levando à formação de um plasma opaco à luz do laser e que absorve intensamente a luz e então causa uma modificação permanente no material. Contudo, isso ocorre apenas no volume focal do laser, que é da ordem de micrômetros de diâmetro, onde a intensidade é alta o suficiente para que ocorra esses processos de absorção não linear e portanto permite alta resolução. Quando a microfabricação é na superfície da amostra, o processo é chamado de ablação e a remoção do material. Quando é feita no volume, a gente chama de dano e é uma modificação na estrutura do material, como por exemplo uma mudança no índice de refração. Para a determinação da fluência de limiar, que é a energia por unidade de área acima da qual ocorre a ablação, foi usado o método de dano zero, que consiste na realização de vários experimentos de ablação, variando a fluência do pulso, o que faz variar a espessura da linha, segundo essa função, em que RTH é o raio de limiar, ou a metade da largura da linha, U é o raio do feixe, F0 é a fluência de pico, e FTH é a fluência de limiar. Porém, a gente não consegue medir a fluência do foco porque essa área, no laboratório, né? Porque essa área é muito pequena. Então a gente faz algumas transformações e encontra uma fórmula equivalente com parâmetros que a gente consegue medir. Como, por exemplo, o raio vai continuar o mesmo, W0 a gente vai tirar de um fit do gráfico, e EP seria a energia média por pulso, e ETH é a energia por pulso de limiar. Lembrando que W0 pode mudar conforme o objetivo utilizado. Então, aqui eu apresento o setup instrumental, que constitui de um laser de femtosegundos, o Femtosource, Titã Safira, operando em 800 nanômetros, e 5 MHz de taxa de repetição, e 80 femtosegundos com a duração de pulso, assim, aproximadamente. Um conjunto de espelhos direciona o feixe até uma objetiva que focaliza o feixe na amostra, e essa amostra está sobre um estágio de translação que se movimenta através de motores, os motores com os quais a gente tem um controle sobre a velocidade deles e a direção e tudo mais. E debaixo da amostra aqui a gente tem uma iluminação que
permite a câmera CCD nos mostrar tudo em tempo real o processo. Também a gente tem aqui no meio do caminho um divisor de feixe que auxilia o autorrelator a fazer a medição da duração do pulso. As amostras utilizadas são vidros que apresentam propriedades interessantes para estudos em ótica fotônica, como uma grande janela de transparência, de transmitância, estabilidade térmica, química e possibilidade de manipulação de seus componentes. Mais especificamente, o que a gente vai usar são vidros teluretos, que apresentam altos índices de refração linear e não linear, devido ao par de elétrons solitários e a sua estabilidade térmica e baixa energia de fótons. Isso devido a ligações também entre telúrio e oxigênio, que é importante para a microfabricação devido ao impacto causado por esse processo. A gente utilizou 3 amostras distintas a fim de avaliar a influência dos modificadores. Elas são identificadas como TBN0, TBN1 e TBN2. TBN0 é uma matriz principal, e depois a gente inclui 1% de normol de tântalo no lugar do nióbio, e depois mais 1% de zircônio. Ao lado a gente tem um exemplo de microestrutura na superfície com as especificações indicadas. Então, a amostra utilizada, a objetiva, a velocidade e a energia nesse caso, e também um gráfico do método de dano zero, né, em que cada ponto significa uma espessura para cada energia. Ele está linearizado com escala logarítmica. Contudo, também foi observado uma dependência da espessura da linha com relação à direção de varredura. O fenômeno é conhecido como o efeito Kiel, e surge devido a uma inclinação da frente de onda do pulso, que gera essa simetria. Então, dependendo, e Kiel vem do inglês de caneta de pena. Então, dependendo da direção que você faz um traço, a microestrutura pode ficar com uma forma diferente. E isso tem origem em pequenos desalinhamentos internos do laser, em cristais, por exemplo, prismas. Então, aqui tem um exemplo que a gente percebe que as linhas em algumas direções estão mais finas, ou em outras mais grossas, ou pode estar mais homogênea. E abaixo segue uma tabela com alguns dos resultados da fluência de limiar adquiridos no caso da objetiva de 20 vezes. A gente percebe que houve um crescimento da fluência de limiar com a adição dos modificadores. Então, se a gente comparar as colunas, a gente percebe que aumenta. E também, de fato, houve diferença entre medidas de acordo com os sentidos, né, que eu chamei de sentido direita e esquerda, mas sem grandes variações, né? A gente percebe que tem a diferença para cada par direita e esquerda, mas não é tão expressivo assim. Esses resultados são satisfatórios e nos ajudaram muito nas próximas etapas da pesquisa, que é justamente criar um dispositivo fotônico que são guias de onda no volume do material. Bom, então, para concluir, o processo de microfabricação foi bem sucedido. A gente encontrou os valores de 0,34, 0,48 e 0,57 nanojoule por micrometro quadrado para as amostras de TBN0, TBN1 e TBN2, respectivamente, considerando também a objetiva de 40 vezes. É claro que para cada uma a gente tem uma fluência de limiar específica, mas numa média ficaram todas próximas desses valores, que indica que cada modificador realmente altera esse valor. E também a gente verificou, ao longo do experimento o efeito Kiel, que também tem influência sobre a energia de limiar da amostra, embora seja mais sutil. Enfim, esses resultados, como eu disse, são promissores e vão nos ajudar a continuar com experimentos e na fabricação de guias de onda no volume desse material. Bom, também agradeço as instituições FAPESP, CAPES e CNPq
pelo fomento e financiamento da pesquisa. Obrigado.